Bom, começando então, queria começar agradecendo a organização da Semana Acadêmica, né, e da Mostra da Pós-Graduação. Meu nome é Leonardo Tainô e sou orientado pelos professores Kepler e Alejandra. O título da minha apresentação de hoje é O Friamento Magnético e a Misteriosa Dança das Estrelas Duplas. Eu fiz essa apresentação bem no estilo de divulgação científica, então vai ter 0 equações, bastante animações, figuras e 1 ou 2 gráficos somente. Queria também agradecer a minha colega Larissa, que já fez uma boa introdução de estrelas, né, nas brancas e campo magnético. Vai ser bastante útil, porque vocês já estão sabendo. Daí eu vou pular um pouco essa parte. Bom, a primeira coisa que eu queria sugerir para vocês é a seguinte. Essa pequena imagem no centro da tela é uma imagem obtida por um telescópio que mostra uma parte do céu com algumas estrelas. E daí a minha pergunta para vocês é a seguinte. Quantas estrelas vocês estão vendo aí, né? Provavelmente a resposta vai ser 2. Se a internet de vocês estiver muito ruim, talvez 1 ou nenhuma. E se o olho de vocês for muito bom, talvez 3 ou mais estrelas. Eu vou ajudar um pouco e vou aproximar essa imagem, vou aumentar ela. E ela fica assim. Na verdade, a gente descobre 2 coisas aqui. Uma bastante intuitiva e outra não tanto. A mais intuitiva é que, numa mesma região do espaço do céu, a gente tem muito mais estrelas do que a gente pode imaginar, conforme a gente vai tendo instrumentos, né, capazes de aumentar essa imagem, como um bom telescópio, por exemplo. E a segunda coisa, que não é tão intuitiva, é que algumas estrelas, como por exemplo essa da direita aqui, identificada como Mizar, na verdade, antes ela aparentava ser uma estrela, mas na verdade ela é 2 estrelas, é um sistema duplo. Então são 2 estrelas, né, ligadas gravitacionalmente, que se orbitam, né, ao redor de um centro de massa. Na verdade, há muito mais estrelas duplas ou múltiplas do que parece, né? Na verdade, cerca de metade das estrelas elas não estão sozinhas. Ou seja, elas não estão isoladas, mas sim em sistemas duplos, né, ou múltiplos, né, de 3 ou mais estrelas. Outro exemplo bastante interessante, para a gente não ir muito longe, é, por exemplo, a constelação de Órion, né? Aqui na esquerda a gente tem uma foto do céu mostrando a constelação de Órion, e na direita uma interpretação artística, né, desse guerreiro que tem a sua arma e seu escudo. E bem no centro, e aqui a gente tem então o cinturão de Órion, né, que são essas 3 estrelas bastante brilhantes e azuladas do centro da constelação, que são conhecidas popularmente no Brasil como as Três Marias. Só que, na verdade, as Três Marias não são Três Marias, né? Na verdade, uma delas só é uma estrela isolada. A outra é um sistema triplo, né? E a outra, até como se pôde obter recentemente, em 2015, saiu uma série de 4 artigos analisando essa estrela da direita, né, das Três Marias, em vários comprimentos de onda, como o óptico e o raio-x. Se descobriu que muito provavelmente é um sistema quíntuplo, então tem 5 estrelas ali. E aqui na direita, uma concepção artística, né, essa do centro, a maior, ela é a mais brilhante, é a que a gente consegue enxergar, e ela é orbitada, né, por uma segunda estrela, num período orbital curto de 5 dias, e depois uma terceira estrela, com um período orbital de 400 anos, então é um sistema bastante complexo, mas que mostra que a maioria boa parte dos sistemas, né, não são estrelas isoladas. O próximo ponto é o seguinte. Mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra rapidamente a evolução do Sol. Desde da parte da formação da nuvem, né, de gás e moléculas, onde começa a aumentar a temperatura e a pressão, etc., até o ponto onde começa então a queima, né, nuclear de hidrogênio em hélio no centro do Sol, né? Daqui a pouco o vídeo vai chegar no ponto onde nós temos o Sol atualmente, né, presente dia, e na sequência ele aumenta bastante de tamanho e entra numa fase que a gente conhece como gigante vermelho. Bom, a grande maioria das estrelas são semelhantes ao Sol, tem uma massa semelhante à massa do Sol, então, portanto, são estrelas de baixa massa. E quando eu digo grande maioria, é 95% das estrelas, né, são de massa menor, e no final da sua evolução elas vão ejetar essas camadas mais externas, né, repetindo aqui o vídeo, e vão ejetar as camadas mais externas, que a gente chama de envelope, e ficar apenas com o centro, né, o núcleo ali, e vão então entrar no estágio de anã branca, né, que é
é um estágio onde a estrela é muito menor, né, cerca do tamanho da Terra, e com cerca de 0,6 vezes a massa da Terra. E vão esfriar durante bilhões de anos, né? Daí a próxima questão é a seguinte: por que a gente está tão interessado em estudar estrelas? A grande questão é que a grande maioria dos elementos que a gente conhece, né, com exceção ali do hidrogênio e do hélio, que vieram do Big Bang, né, já estavam presentes no começo do universo, praticamente todos os outros têm grande contribuição, né, de estrelas, sendo elas estrelas menos massivas, mais massivas, e muitas até em estrelas binárias ou múltiplas, né, onde a gente tem explosões mais energéticas, como supernova, etc. Então, por isso que nos interessa tanto, né, estudar a questão das estrelas. E o que eu vou mostrar para vocês, então, é o seguinte: eu já disse, então, que a maioria das estrelas são semelhantes ao Sol, portanto, no futuro, elas vão ficar muito, muito grandes quando elas vão atingir a fase de gigante vermelha. E eu também disse que a maioria das estrelas não está sozinha, mas está acompanhada. Então, a pergunta pode ser a seguinte: o que vai acontecer com essas estrelas, né, se elas ficarem muito, muito grandes, né, se aumentarem o seu raio e tiverem uma companheira próxima? Então, nesse lado esquerdo aqui da figura, eu tenho uma figura representativa do que a gente chama de lóbulo de Roche, numa linha tracejada azul, que é o limite gravitacional de uma estrela, né? Então, tudo que está dentro desse limite pertence gravitacionalmente a essa estrela, e o que está dentro do outro lado aqui pertence gravitacionalmente a outra estrela. Só que quando essa estrela vai para o ramo das gigantes vermelhas, como eu disse antes, muitas vezes ela ultrapassa esse limite gravitacional, e a companheira que tá do lado dela, né, a companheira, a gente chama ela de acretora, né? Então essa companheira acretora, ela vai sugar, né, ela vai consumir essa matéria que está fugindo do potencial gravitacional da estrela doadora. E nesse caso, então, ao invés de se tornar, por exemplo, o Sol, né, ao invés de se tornar uma anã branca canônica, né, de 0,6 massas solares, ela vai se tornar uma anã branca de baixa massa, né, porque ela pode perder 80% ou até mais da sua massa para a companheira, que obviamente vai ficar mais massiva. Agora eu tenho essa concepção artística e eu queria introduzir aqui mais alguns conceitos, né, conceitos fundamentais para entender a evolução desse tipo de sistema. O que rege a evolução desse tipo de sistema? Basicamente é a evolução do momento angular. E o que seria considerado como ingrediente, né, na evolução do momento angular desse meu sistema binário? Bom, primeiramente a perda de massa, né? Isso acho que é bastante óbvio, dá para entender facilmente. Segunda coisa, a emissão das ondas gravitacionais, né? Para o pessoal que assistiu a palestra da Cecília Quirente de manhã sobre ondas gravitacionais, já deve estar sabendo disso, né? As ondas gravitacionais também emitem bastante energia. E por fim, a questão do freamento magnético, que é o seguinte: essa estrela aqui, que é a que eu estou mais interessado em estudar, da direita, quando ela vai aumentando seu tamanho, ela começa a ter fortes zonas de convecção dentro dela. E essas zonas de convecção, elas geram um campo magnético forte e muito extenso, que pode chegar até 50 vezes o raio do Sol. E esse campo magnético, ele aprisiona as partículas que estão dentro dele. Portanto, a perda de momento angular, quando existe esse campo magnético, é muito mais intensa do que se não houvesse. Acontece o seguinte: o freamento magnético, até recentemente, ele segue aproximações empíricas que foram feitas na década de 60 e 80, e tudo indica, quando a gente compara as observações quando a gente compara as observações, né, astronômicas com os modelos teóricos, que existe alguma coisa faltando. Porque quando essa estrela doadora ela aumenta de tamanho, preenche o seu lóbulo de Roche e perde massa para a companheira, quando a gente analisa a massa dela e o período orbital com que isso acontece, as coisas não fecham muito bem. Então, alguma coisa estava faltando, e recentemente foi proposto, então, né, uma nova receita para esse freamento magnético, e foi isso que eu fiz no meu trabalho de doutorado, né? A gente implementou esse novo freamento magnético para o estudo de estrelas anãs brancas de baixíssima massa, né, que são essas que perdem boa parte da sua massa. Aqui nesse caso, quem está acretando matéria aqui é uma estrela de nêutrons, né, ou seja, é um objeto compacto degenerado. Ele é mais massivo do que o Sol, mas ele é muito menor, né, cerca de 15 km de raio. E a gente estudou a evolução desse tipo de sistema, e
o que eu vou mostrar para vocês agora, então, é um slide de resultados que é basicamente o seguinte. Quando a gente compara, né, a questão da evolução, de como vai a massa e de como vai o período orbital do meu sistema, a gente chega que devem existir relações bem conhecidas entre um e outro. Acho que travou aqui minha tela. Bom, e daí então eu tenho aqui nesse gráfico, no eixo Y, o período orbital em dias, e no eixo X, a massa da minha ana branca, né, de baixa massa, que seria a doadora, né, que perdeu massa. E daí, então, eu tenho em pontos pretos dados de sistemas binários de pulsares, né? E em pontos coloridos, quadrados, triângulos e bolinhas, os meus modelos teóricos. E a gente vê que a gente consegue, sim, reproduzir, né, obter essa relação entre o período orbital e a massa desses sistemas. Então isso foi uma conquista bastante interessante, porque a gente resolveu um problema que existia entre o período orbital inicial que precisava para se obter essas estrelas de baixa massa, e a gente consegue ainda assim recobrar essa consistência entre o período orbital final do sistema e a massa das companheiras, né, que são as estrelas que perderam massa. Porém, além disso, na verdade, né, esse trabalho ele foi publicado recentemente, né, na edição de setembro da revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Então, tá nesse endereço aqui para quem quiser conferir. Porém, entretanto, todavia, existe um segundo problema, né, que é o que está em aberto aí para os próximos estudos, que é o seguinte. Essa companheira acretora, né, ela não necessariamente é uma estrela de nêutrons, ela pode ser uma anã branca também, que também é um objeto colapsado, né, de matéria degenerada, porém de massa um pouco menor que as estrelas de nêutrons e de raio maior. E daí, nesse caso aqui, vocês podem até perceber que a figura é bastante semelhante, mas a gente tem algumas coisas que se modificam aí na dinâmica desses sistemas, né, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu só vou deixar esse spoiler de que quando a gente coloca novamente os modelos teóricos, dessa vez considerando, né, consistentemente as anãs brancas como acretoras, e a gente pega novamente em pontos pretos aqui os dados observacionais de anãs brancas de baixa massa em companhia de anãs brancas mais massivas, a gente tem que só uma parte dos dados é bem reproduzida pelos modelos teóricos. Então, tem toda essa outra parte aqui embaixo, curto período orbital, né, e massas mais altas, que indicam para a gente que muito possivelmente existem outros mecanismos de transferência de massa, né, que já são bem conhecidos da literatura, mas que são ainda mais problemáticos no seu estudo e que devem estar sendo os responsáveis por essa discrepância aqui em alguma parte dos dados com os modelos teóricos. Então, é isso que a gente pretende fazer aí como próximos passos. Só para concluir, então, uma notícia, né, eu vou fazer a divulgação científica da divulgação científica. Uma notícia que já tinha saído em agosto, de uma menina de 8 anos que tinha descoberto 4 asteroides, e agora hoje de manhã saiu a notícia de que ela descobriu 23 asteroides ao total, e ela provavelmente vai se tornar a pessoa mais jovem do mundo a realizar essa descoberta. Só para mostrar então que esse tipo de estudo, né, de astronomia é realmente para todo mundo, não está limitado a ninguém. Todo mundo é capaz e todo mundo pode conseguir. Deixo aqui então meus agradecimentos, né, aos órgãos de fomento, as referências bibliográficas para quem quiser consultar as animações, o meu e-mail para contato, para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, né, e concluo então dizendo que dessa forma a gente contribuiu com um pequeno, mas importante passo no entendimento da evolução de sistemas de estrelas duplas e na formação de anãs brancas de baixa massa, e portanto também contribuímos um pouquinho com o desenvolvimento da astronomia e da astrofísica. Convido a todos aqueles que se interessarem a assistir uma versão mais técnica, né, mais hardcore dessa apresentação, a assistir a minha defesa, que vai ocorrer ainda esse semestre. Serão todos muito bem-vindos, e eu deixo então espaço aberto para perguntas.